O mais importante é que as condições de Pseudonimov eram muito piores do que se poderia ter imaginado, apesar da sua nada agradável situação atual. Enquanto Ivan Ilyich está deitado no chão e Pseudonimov, curvado sobre ele, arranca os cabelos de desespero, vamos interromper o curso que escolhemos para essa narrativa para dizer algumas palavras de esclarecimento sobre Porfiri Petrovich Pseudonimov. Menos de um mês antes de seu casamento, ele estava irrecuperavelmente destruído. Vinha de uma província onde seu pai trabalhou, não se sabe em que, nem quando, e onde morreu sendo acusado na justiça. Quando 5 meses antes do casamento, vivendo já há 1 ano na miséria em Petersburgo, conseguiu seu emprego de 10 rublos, renasceu de corpo e alma, mas logo a situação piorou de novo. Restavam apenas 2 Pseudonimovs no mundo, ele e a mãe, que havia deixado a província depois da morte do marido. Mãe e filho sofreram juntos no frio e se alimentaram de coisas duvidosas. Havia dias em que o próprio Pseudonimov ia com a sua caneca até o rio Fontanka buscar água para beber. Quando conseguia um emprego, deu um jeito de arrumar um canto para viver com a mãe. Ela trabalhava como lavadeira, enquanto ele juntou as economias de uns 4 meses para comprar um par de botas e um capotezinho. E quanta desgraça teve de aguentar no escritório. O chefe vinha lhe perguntar há quanto tempo não tomava banho. Corria o boato de que por baixo do colarinho de seu uniforme havia um ninho de insetos. Mas Pseudonimov tinha um caráter forte. Parecia pacífico e calmo, tinha pouquíssimo estudo, quase nunca falava. Não sei ao certo se conjecturava, se fazia planos e teorias, se sonhava com algo. Mas, por outro lado, produziu-se nele certa determinação instintiva, sólida e consciente, de sair daquela situação desagradável. Tinha a persistência das formigas. Se um ninho é destruído, elas imediatamente começam a reconstruí-lo. Se for outra vez destruído, começam tudo de novo, e assim por diante, incansavelmente. Era uma criatura da construção e do lar. Estava escrito em sua testa que ele conseguiria encontrar seu caminho, construir seu ninho e, quiçá, acumular uma reserva. Somente a mãe o amava no mundo todo, e o amava incondicionalmente. Era uma mulher rígida, infatigável, trabalhadora, mas ao mesmo tempo bondosa. Teriam vivido ainda naquele canto talvez uns 5 ou 6 anos, até que a situação melhorasse. Não fosse o fato de ter encontrado o conselheiro titular aposentado, Mileko Pitaev, ex-tesoureiro que antigamente trabalhava em algum lugar da província e nos últimos tempos se estabelecera em Petersburgo com a família. Conhecia Pseudonimov e devia algum favor a seu pai. Tinha um dinheirinho, não muito, é claro, mas algum. Quanto exatamente ninguém sabia, nem a esposa, nem a filha mais velha, nem os parentes. Tinha 2 filhas, e, como era um déspota terrível, um bêbado, um tirano do lar, e acima de tudo um homem doente, teve a ideia de dar a filha em casamento a Pseudonimov. Eu o conheço, seu pai era um bom homem, então o filho também será. Assim quis Mileko Pitaev, assim fez, dito e feito. Era um déspota muito estranho. Passava a maior parte do tempo sentado numa poltrona, pois perdera o movimento das pernas devido a alguma doença que não o impedia, contudo, de beber vodka. Passava dias inteiros bebendo e xingando. Era um homem mau. Precisava ter sempre alguém para atormentar incessantemente. Para tanto,
mantinha por perto alguns parentes distantes. Uma irmã, doente e rabugenta, 2 cunhadas, também más e linguarudas, e uma tia velha, que não se sabe por quê, tinha uma costela quebrada. Mantinha também uma mulher, uma alemã russificada, por causa do seu talento para contar as histórias de 1001 noites. Todo o seu prazer consistia em espicaçar todas essas parasitas infelizes, xingá-las constantemente de todos os nomes, embora elas, inclusive a esposa, que nascera com dor de dente, não ousassem dizer uma palavra sequer. Fazia com que brigassem entre si, inventava e espalhava fofocas, e depois ria e se alegrava ao ver que elas por pouco não se engalfinhavam. Encheu-se de contentamento quando sua filha mais velha, que vivera cerca de 10 anos na miséria com seu marido, um oficial qualquer, finalmente enviuvou e se mudou para sua casa com os 3 filhos pequenos e doentes. Não suportava as crianças, mas já que o aparecimento delas fez aumentar o material para a realização de seus experimentos diários, o velho ficou muito satisfeito. Esse monte de mulheres más, crianças doentes e seu torturador viviam amontoados em uma casa de madeira no lado Petersburgo. Eram subnutridos, pois o velho Sovina dava-lhes somente copeques, embora não economizasse na vodka. Dormiam pouco, pois o velho sofria de insônia e exigia ser entretido. Em uma palavra, todos viviam na miséria e amaldiçoavam seus destinos. Foi mais ou menos nessa época que Mileko Pitaev percebeu Pseudonimov. Ficou impressionado com seu nariz comprido e aspecto submisso. Sua filha mais nova, franzina e sem graça, tinha completado então 17 anos. Embora tivesse frequentado uma escola alemã, não conseguira aprender quase nada além de alguns rudimentos. Cresceu tuberculosa e esquálida, debaixo da bengala do pai aleijado e bêbado, numa barafunda de fofocas domésticas, bisbilhotice e calúnias. Nunca teve amigas, nem inteligência. Há muito queria se casar. Na presença de outras pessoas, ficava muda. Em casa, junto da mãe e das agregadas, era má e irritante como uma verruma. Gostava especialmente de beliscar e bater nos filhos da irmã com uma marretinha. Acusava-os de surrupiar açúcar ou pão, de modo que entre ela e a irmã mais velha existia uma briga infinita e implacável. O próprio velho a ofereceu a Pseudonimov. Apesar de viver na miséria, este pediu algum tempo para pensar. Ele e a mãe refletiram longamente. Mas a noiva viria com uma casa que, embora fosse de madeira, só de um andar e caindo aos pedaços, de todo modo valia alguma coisa. Além disso, receberia 400 rublos. Quando é que ele iria conseguir juntar tudo isso sozinho? Por que estou trazendo este homem para casa? Gritava o déspota bêbado. Em primeiro lugar, porque vocês são todas mulheres, e eu estou farto de estar rodeado só por mulheres. Quero que Pseudonimov dance conforme a minha música, pois sou seu benfeitor. Em segundo lugar, porque sei que vocês não querem e estão com raiva. Então farei só para contrariá-las. É o que eu digo e é o que eu vou fazer. Quanto a você, Porfiri, bata nela quando for sua esposa. Ela é possuída por 7 demônios desde o nascimento. Expulse todos. Arrumarei uma bengala. Pseudonimov manteve-se calado, mas já havia tomado sua decisão. Ele e a mãe foram recebidos na casa ainda antes da cerimônia. Tomaram banho, receberam roupas, calçados e dinheiro para o casamento. É possível que o velho as protegesse só porque toda a família tinha raiva deles.
Até gostava da mãe de Pseudonimov, de modo que se continha e não a espicaçava. Contudo, fez com que Pseudonimov dançasse como um cossaco uma semana antes do casamento. Basta, queria apenas ver se não esqueceria os passos na minha frente, disse ao final. Deu dinheiro suficiente apenas para o casamento e convidou todos os seus parentes e conhecidos. Da parte de Pseudonimov, havia apenas o colaborador da faísca e Akim Petrovitch, convidado de honra. Pseudonimov sabia muito bem que a noiva nutria repulsa por ele e queria, na verdade, se casar com o oficial. Mas ele suportava tudo, pois tal era o seu acordo com a mãe. No dia do casamento, o velho passou o tempo todo xingando com palavras desagradáveis e se embebedando. A família toda, por ocasião do casamento, se refugiou nos quartos dos fundos e ficou lá apinhada até cheirar mal. Já os cômodos da frente foram destinados ao baile e ao jantar. Enfim, quando, perto das 11 horas, o velho caiu no sono completamente bêbado, a mãe da noiva, que naquele dia estava particularmente irritada com a mãe de Pseudonimov, resolveu substituir a raiva pela gentileza e juntar-se aos demais no baile e no jantar. O aparecimento de Ivan Ilyich deixou tudo de cabeça para baixo. Mileko Pitaeva ficou confusa, ofendida, e começou a xingar, pois não havia sido informada de que o general tinha sido convidado. Asseguraram-na de que ele tinha vindo por conta própria, sem ser chamado, mas ela era tão estúpida que não queria acreditar. Era preciso conseguir champanhe. A mãe de Pseudonimov tinha apenas 1 rublo. Pseudonimov nem sequer 1 kopek. Foi preciso humilhar-se para a velha Mileko Pitaeva e pedir-lhe dinheiro para uma garrafa e depois para outra. Falaram de futuras relações de trabalho, de carreira. Imploraram. Por fim, deu algo do seu próprio dinheiro, mas obrigou Pseudonimov a tomar vinho com fel, de forma que ele o tempo todo corria para o quarto, onde estava preparado o leito nupcial, agarrava-se pelo cabelo em silêncio e jogava-se de cabeça na cama, que havia sido destinada para o desfrute celestial, trêmulo de uma raiva impotente. Sim, Ivan Ilyich não sabia quanto custaram as 2 garrafas de Jackson que bebera naquela noite. Qual não foi o horror, a angústia e até o desespero de Pseudonimov quando o caso com Ivan Ilyich terminou daquela forma inesperada. Imaginou outra vez a confusão, as lágrimas e os ganidos da noiva caprichosa que atravessariam a noite, e a condenação de seus estúpidos familiares. Mesmo sem isso, sua cabeça já doía e os olhos estavam encobertos por fumaça e escuridão. Ali estava Ivan Ilyich precisando de ajuda. Era necessário chamar um médico ou uma caleça às 3 da manhã para levá-lo para casa. Uma caleça sem falta, pois um cocheiro qualquer não conseguiria levar para casa uma pessoa naquela condição. Mas onde conseguir dinheiro para a caleça? Mileko Pitaeva, enfurecida com o fato de o general não ter falado com ela nem 2 palavras e sequer ter lhe dirigido o olhar durante o jantar, disse que não tinha nenhum kopek. É possível que não tivesse mesmo. Onde conseguir? O que fazer? Sim, havia motivo para arrancar os cabelos.